Há momentos na história em que Deus não apenas visita, ele invade. Momentos em que o céu não fica distante, mas se derrama como fogo líquido sobre homens e mulheres comuns. É quando a oração deixa de ser rotina e se torna encontro. Quando o altar deixa de ser madeira e passa a ser chamas. Quando o culto deixa de ser liturgia e se transforma em terremoto espiritual. E cada vez que isso aconteceu, algo mudou para sempre. Porque nenhum avivamento é apenas um evento, é um terremoto enviado pelo Espírito. O povo de Deus sempre soube que existe mais glória, mais poder, mais presença, mais manifestações do Espírito Santo. Por isso, antes de cada grande derramamento, surge uma geração que começa a queimar por dentro. Uma geração cansada de religião morta, cansada de cultos frios, cansada de viver sem fogo. Uma geração que clama como os antigos intercessores: Senhor, faz de novo. E quando esse clamor sobe, Deus responde. Se prepare, pois hoje falaremos de 3 grandes avivamentos que marcaram a história da igreja. O primeiro grande despertar irrompeu numa época em que a fé havia se tornado fria, racional demais, distante do fogo do Espírito. As igrejas das colônias americanas e da Inglaterra estavam cheias, mas os corações vazios. A pregação, antes viva, havia sido reduzida a discursos filosóficos. Era como se o povo tivesse religião, mas não vida, como diria depois George Whitefield. Nesse cenário de letargia espiritual, Deus começou a acender brasas em indivíduos que ninguém imaginava que se tornariam chamas para uma geração inteira. Era o início de um movimento que não apenas reacenderia a devoção cristã, mas marcaria o surgimento da ideia de avivamento como a conhecemos hoje. Um derramar que não dependia de templos luxuosos, mas de vasos dispostos. Um mover que lembrava a velha verdade: quando Deus quer mudar a história, Ele primeiro desperta seus intercessores. Jonathan Edwards, pastor e teólogo em Northampton, foi o primeiro a perceber o desconforto santo que começava a ferver entre os jovens. Em 1734, suas mensagens sobre a realidade do novo nascimento começaram a provocar algo incomum. Pessoas tremiam, choravam, caíam quebrantadas diante da convicção do Espírito. Ele não pregava com gritos, pregava com verdade. Sua frase ecoava como martelo espiritual: a centelha de Deus pode incendiar uma cidade inteira. E foi exatamente isso que aconteceu. O culto simples de Northampton se transformou numa chama que se espalhou rapidamente pelas colônias. A presença de Deus manifesta quebrava resistências que a teologia fria nunca conseguiu tocar. Edwards dizia: a obra de Deus avança quando o coração humano se rende por completo. Mas se Edwards foi o início, George Whitefield foi o vento que espalhou o fogo. Com uma voz que parecia carregar trovões espirituais, Whitefield atravessou as colônias americanas pregando ao ar livre para multidões que às vezes ultrapassavam 20.000 pessoas, algo impossível de acreditar para a época. Ele não precisava de microfone. Alguns diziam, a voz dele parecia sacudir a alma. Ele pregava arrependimento, novo nascimento, santidade e o poder transformador do Espírito. E ao anunciar Cristo, pessoas caíam ao chão chorando, gritando por misericórdia, sentindo o peso da glória. Whitefield costumava repetir: o Espírito sopra onde quer, eu apenas corro atrás dele. Era o evangelista flamejante que transformou campos, ruas e cidades inteiras em auditórios do céu. A América nunca havia visto algo assim, nem voltou a ser a mesma depois dele. Enquanto isso, do outro lado do oceano, John Wesley vivia seu próprio encontro divino. Mesmo religioso, mesmo piedoso, ele percebeu que não conhecia o fogo verdadeiro. Então, numa pequena reunião na rua Aldersgate, ouviu alguém ler o prefácio de Lutero sobre Romanos. Naquele instante, Wesley declarou a frase que se tornaria um símbolo de avivamento: senti meu coração estranhamente aquecido. Ali, o Espírito Santo marcou o homem que viria a ser um dos pilares do metodismo e da santidade prática. Wesley, junto com Whitefield, por um tempo trabalhando lado a lado, percorreu aldeias e cidades pregando ao ar livre, despertando pessoas comuns para uma vida cheia do Espírito.
Ele dizia: "Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalarei o mundo." O impacto desse avivamento foi profundo. Igrejas estéreis voltaram a orar, jovens começaram a clamar nas madrugadas, famílias inteiras foram restauradas. A convicção de pecado varria cidades como um vento repentino. Pessoas que antes viviam em moralidade fria passaram a buscar santidade com paixão. Surgiram movimentos missionários, escolas, renovação da adoração e um senso de responsabilidade espiritual pela sociedade. O grande despertar redefiniu a fé cristã nos Estados Unidos, abriu caminho para futuros avivamentos e estabeleceu um DNA espiritual que influenciaria o pentecostalismo séculos depois. Foi um mover que devolveu à igreja o senso de fogo, autoridade e experiência pessoal com Deus. Como dizia Edwards, onde o Espírito está, ali há vida. O primeiro grande despertar foi importante porque restaurou o conceito de um evangelho vivo, experimental, cheio do Espírito. Ele mostrou ao mundo que Deus ainda desce, ainda visita seu povo e ainda transforma nações. Esse avivamento reacendeu a chama que outros, no futuro, carregariam, inclusive Evan Roberts no país de Gales e William Seymour na Rua Azusa. Antes desses homens surgirem, uma trilha já havia sido aberta por Edwards, Whitefield e Wesley, a trilha da rendição total, da oração intensa e do poder real do Espírito Santo. Era como se Deus estivesse dizendo para a história: "Eu ainda movo céus e terra quando encontro corações incendiáveis." No início do século XX, o país de Gales parecia espiritualmente apagado. Igrejas estavam vazias, a juventude distante, o pecado se acumulava nas cidades e a sensação geral era de que a nação havia perdido o brilho da fé. Mas em vilas pequenas, escondidas dos olhos do mundo, Deus começou a gerar um clamor profundo. Não era um movimento de palco nem de grandes estruturas. Era um avivamento que nasceria no secreto, no coração de pessoas comuns que sentiam um peso irresistível pela santidade. Era como se o céu inteiro estivesse prestes a descer sobre um povo que já não esperava nada além de rotina religiosa. Nesse cenário silencioso, Deus escolheu alguém improvável, um jovem mineiro chamado Evan Roberts, apenas 26 anos, sem fama, sem púlpito conhecido, mas com uma chama interna que não podia mais ser contida. A história conta que por mais de 10 anos, Evan Roberts orou todas as madrugadas pedindo um avivamento. Ele chorava diante de Deus dizendo: "Dá-me o país de Gales", e repetia sem cessar: "Dobra-me, Senhor." Essa frase se tornaria o grito que despertaria uma geração inteira. Roberts não buscava notoriedade nem liderança, buscava quebrantamento. Ele acreditava profundamente que o Espírito Santo não visita ambientes orgulhosos, mas corações rendidos. Depois de um período intenso de oração, sonhos e convicções profundas, ele sentiu claramente: o avivamento estava às portas. Não era emoção, era direção divina. E quando Deus encontra um homem disposto, ele encontra uma porta para uma nação. O estopim veio numa reunião simples em Moriah Chapel, na cidadezinha de Logor. Quando Robert se levantou para falar, não fez discursos longos. Apenas compartilhou 4 princípios que recebeu em oração. Confessar todo o pecado, remover tudo que entristece o espírito, obedecer imediatamente à voz de Deus e confessar Cristo publicamente. Essas palavras, ditas com unção, causaram um impacto instantâneo. Pessoas começaram a chorar, outras a cair de joelhos, algumas permaneciam em silêncio sobre um peso de glória que parecia encher o ambiente. O culto, que deveria durar 1 hora, se estendeu madrugada adentro. E nos dias seguintes, a chama se tornou incêndio. Não havia marketing, anúncios ou grandes planejamentos, era puro Espírito Santo. Reuniões aconteciam diariamente, às vezes até 4 vezes por dia, e as igrejas ficavam lotadas sem ninguém convidar. O vento de Deus havia começado a soprar. O que mais impressionava era a intensidade da presença divina. Relatos da época descrevem que pessoas, ao caminharem pela rua, eram tomadas por convicção tão forte que entravam por conta própria nas igrejas chorando e pedindo salvação. Os bares esvaziaram, jogadores de futebol abandonavam treinos para ir aos cultos e até a polícia ficou sem trabalho.
A transformação moral foi tão radical que a maior preocupação dos policiais passou a ser organizar coros nas igrejas, porque muitos deles se converteram. Um dos relatos mais famosos diz que os cavalos das minas de carvão precisaram ser treinados novamente, porque estavam acostumados com os gritos e palavrões dos mineiros, mas agora, convertidos, eles já não falavam mais assim. Os frutos eram inegáveis, mais de 100.000 conversões em menos de um ano, reconciliação entre famílias, restituição de bens roubados, confissões espontâneas de pecados, cultos com a atmosfera tão carregada da presença divina que mal conseguiam ficar de pé. Era comum ouvir frases como "a glória de Deus encheu a nação". O avivamento não ficou restrito às igrejas, ele invadiu casas, ruas, fábricas e até tribunais. Havia dias em que a cidade inteira parecia estar ajoelhada. Pessoas escreviam cartas dizendo: "Nunca senti o céu tão perto". E por que esse avivamento foi tão importante? Porque ele reacendeu no mundo a consciência de que Deus ainda visita comunidades inteiras com poder transformador. O movimento no país de Gales influenciou fortemente o surgimento do pentecostalismo moderno. Missionários, pastores e buscadores espirituais viajaram até lá para experimentar o derramamento do Espírito. E quando voltaram para seus países, levaram a chama consigo. O próprio William Seymour, que lideraria o avivamento da Rua Azusa, acompanhou com profunda atenção tudo o que Deus estava fazendo em Gales. A atmosfera de oração incessante, quebrantamento e dependência total do Espírito moldou o espírito do século seguinte. Gales provou ao mundo que avivamento não é história antiga, é fogo renovado disponível para corações famintos. O legado de Evan Roberts permanece vivo até hoje. Embora ele tenha se retirado cedo dos holofotes, sua marca espiritual nunca desapareceu. Sua vida ensinou que Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas de rendidas. Gales se tornou um símbolo de que um avivamento real transforma não apenas indivíduos, mas a cultura de uma nação inteira. Como Roberts dizia, quando o Espírito Santo vem, ele vem para dominar. E naquele ano, ele dominou um país e incendiou o mundo. O começo do século XX já carregava um clima espiritual diferente. Enquanto o mundo avançava em tecnologia, transportes e comunicação, havia um sentimento crescente entre muitos cristãos de que algo grande estava prestes a acontecer. O avivamento de Gales havia sacudido a Europa, e suas notícias cruzaram o Atlântico como faíscas lançadas sobre um continente seco. Grupos de oração nos Estados Unidos, especialmente entre comunidades negras e pobres, começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo com uma intensidade inédita. Eles liam Atos 2 não como uma história antiga, mas como uma promessa viva. Foi nesse ambiente de expectativa que Deus levantou um dos homens mais improváveis da história do avivamento, William J. Seymour, filho de escravizados, pregador simples, sem dinheiro, cego de um olho, mas cheio de uma paixão inabalável pelo Espírito Santo. Seymour foi profundamente marcado pelas notícias do que Deus estava fazendo no país de Gales. Para ele, aqueles relatos não eram apenas encorajamento, eram convocação. Certa vez ele disse: "Se o Espírito desceu em Jerusalém, em Gales e em Topeka, ele também pode descer aqui." Após uma temporada de oração em Houston, onde ouviu pregações sobre o batismo no Espírito Santo e dons espirituais, Seymour sentiu-se enviado por Deus a Los Angeles. Quando chegou, encontrou portas fechadas, desconfiança e críticas. Mas onde muitos viam rejeição, ele via oportunidade para orar. E orava. Ele orava horas por dia, muitas vezes com o rosto entre as mãos, ajoelhado, clamando: "Senhor, abre os céus." Havia nele um clamor semelhante ao de Evan Roberts, porém moldado pela dor e resiliência de sua história pessoal. A chama acendeu durante reuniões simples na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray. Um pequeno grupo se reunia em busca de um derramamento real do Espírito, e numa dessas noites algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo caiu com poder. Pessoas começaram a falar em línguas, outras caíram ao chão sob forte presença divina. Algumas tremiam, outras riam de alegria, e a casa inteira se encheu de uma glória tão intensa que vizinhos correram para ver o que estava acontecendo. Os cultos se tornaram tão cheios que a varanda da casa cedeu sobre o peso da multidão. Foi o sinal de que Deus estava começando algo que ultrapassaria bairros, igrejas e até continentes.
Como o crescimento do movimento, o grupo alugou um prédio antigo e abandonado na rua Azusa, número 312. Era um antigo estábulo e armazém. Bancos improvisados com tábuas sobre barris, poeira no chão, paredes desgastadas, não havia glamour, estética ou estrutura profissional, mas havia o que importava, a presença manifesta do Espírito Santo. Ali, sob aquele teto simples, ocorreu um dos derramamentos mais marcantes da história da igreja. O que acontecia em Azusa não podia ser explicado apenas por emoção ou liturgia. Era algo vivo, explosivo, imprevisível. Reuniões duravam horas, às vezes atravessavam o dia e a noite. Não havia programa definido. Quem fosse movido pelo Espírito podia cantar, testemunhar ou pregar. Seymour passava grande parte do tempo ajoelhado atrás de uma caixa de madeira, orando em silêncio. Ele não precisava aparecer, porque a glória de Deus aparecia por ele. Os fenômenos espirituais descritos em Azusa eram intensos mesmo para padrões pentecostais. Línguas, interpretações, visões, profecias, curas físicas, libertações e manifestações de alegria espiritual eram comuns. Havia relatos de luz brilhante surgindo sobre o prédio, vista por vizinhos e até por bombeiros. Pessoas viajavam de diferentes partes do mundo para ver o que Deus estava fazendo. Muitos diziam, o Espírito Santo está sendo derramado outra vez, como em Atos. Missionários que nunca haviam ouvido falar de glossolalia começaram a orar em línguas e retornar aos seus países transformados. Homens e mulheres simples, sem treinamento formal, sentiam-se chamados a levar o fogo para outras nações. Os frutos de Azusa foram impressionantes e duradouros. Milhares foram salvos, restaurados e batizados no Espírito Santo. Igrejas inteiras foram renovadas e novas denominações nasceram a partir daquele derramamento, hoje somando mais de 700 milhões de pentecostais ao redor do mundo. O impacto não foi apenas espiritual, foi social. Em uma época marcada por racismo e segregação, Azusa se tornou um lugar onde brancos, negros, latinos e imigrantes adoravam juntos, de mãos dadas, chorando no mesmo altar. Isso por si só já era um milagre. Seymour dizia, no Pentecoste, Deus derruba as barreiras que os homens constroem. E esse caráter inclusivo do avivamento marcou profundamente o DNA pentecostal global. A importância histórica da Rua Azusa é gigantesca. Ali nasceu o movimento que redefiniu o cristianismo mundial no século XX. A crença no batismo com o Espírito Santo como experiência subsequente à conversão, os dons espirituais como manifestações atuais e a paixão por evangelismo explosivo se espalharam pelo planeta a partir daquele galpão. Azusa restaurou para a igreja a consciência de que o Espírito não está preso ao passado. Ele visita, ele desce, ele toma, ele capacita. E quando encontra um povo faminto, ele abre janelas que nenhuma força humana pode fechar. Era comum ouvir os participantes dizendo, isso não é um culto, é uma visitação. Mais do que um evento, Azusa foi um divisor de águas. Marcou o nascimento do pentecostalismo moderno, reacendeu a fé em dons espirituais e mostrou ao mundo o que acontece quando um grupo pequeno decide buscar o Espírito até que ele venha. A chama acesa naquele estábulo atravessou oceanos, alcançou continentes e chegou até nós. E a frase que ecoa daquele lugar permanece sendo um convite até hoje. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um povo totalmente cheio do Espírito Santo.